Você já sentiu que muito antes que você pudesse pensar, as suas emoções tomaram conta completamente de alguma situação? Que uma crítica, um comentário negativo ou algum imprevisto tenham arruinado o seu dia e você se sentisse como se não tivesse escolha a não ser reagir a essa situação de uma maneira impulsiva? Se isso aconteceu com você, saiba que você não está sozinho, pois a maioria das pessoas elas vivem sendo escravas das suas próprias emoções. Mas existe uma forma extremamente simples de se libertar desse ciclo. Sêneca, um dos maiores e grandes filósofos do estoicismo, dizia: o maior poder é o controle de si mesmo. Mas e se eu te dissesse que o seu cérebro ele foi projetado para reagir primeiro e pensar depois? Você acreditaria? Bom, já te adianto que pode acreditar nessa afirmação e eu adianto também que o problema não está com você. O seu cérebro ele foi projetado para priorizar antes mesmo as emoções do que a lógica. Mas a boa notícia é que se você entender como ele funciona, você consegue dominá-lo de uma forma extremamente simples. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Vou te mostrar como unir a sabedoria da filosofia estoica juntamente com a neurociência moderna para conseguir controlar as suas emoções e os seus impulsos. Bom, imagine que alguém te critique. Você sente um calor subindo pelo corpo, a sua respiração acelera, suas mãos se fecham e em questão de segundos você responde a pessoa no mesmo tom ou fica remoendo aquilo pelo resto do dia. Agora me diga, foi você quem decidiu reagir dessa forma ou parece que isso simplesmente aconteceu? O seu cérebro ele foi feito para reagir primeiro e pensar depois. E a principal razão disso está principalmente no nosso sistema límbico e no nosso córtex pré-frontal, que são duas das principais áreas do seu cérebro. O sistema límbico, ele é como se fosse uma parte mais primitiva do seu cérebro. Ele controla as reações e as emoções automáticas. Sempre que algo é percebido como alguma ameaça, como um comentário negativo nas redes sociais ou um leão na selva, ele dispara uma resposta imediata de luta, fuga ou até congelamento. Isso significa que quando você sente raiva, medo ou frustração, não é a parte racional do seu cérebro que está no comando. Quem assume o controle é essa parte primitiva do cérebro, que foi programado para proteger você, mas que muitas vezes, hoje, com o avanço da tecnologia e da nossa sociedade, está criando muitos problemas desnecessários. E por outro lado, nós temos o nosso córtex pré-frontal, que é, vamos dizer assim, a parte mais avançada do nosso cérebro. Ele é responsável pelo raciocínio lógico, pela tomada de decisões inteligentes e principalmente, nesse caso, pelo autocontrole. Mas aqui está o problema. O córtex pré-frontal ele demora mais tempo para processar as informações do que o nosso sistema límbico. Ou seja, quando a emoção chega, a lógica ainda não teve tempo de entrar em ação. E isso explica porque muitas vezes dizemos ou fazemos coisas no calor do momento da qual nós nos arrependemos depois. Ou seja, nós agimos antes mesmo de pensar. E os estoicos já sabiam disso muito antes da neurociência moderna. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Ou seja, não é a situação em si que te irrita, mas sim a forma como o seu cérebro a processa. A boa notícia é que nós podemos reprogramar a nossa mente para conseguir interpretar as situações de uma forma completamente diferente, o que consequentemente também mudará as nossas reações. Então a questão não é eliminar as suas emoções, mas sim treinar o seu cérebro para não ser escravo delas. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. E se eu te dissesse que nem tudo aquilo que você sente é verdade? Que a sua raiva, frustração ou ansiedade não vem necessariamente daquilo que aconteceu com você, mas sim da história que a sua mente está lhe contando. Isso pode parecer estranho, mas é exatamente isso que os estoicos e a neurociência moderna nos ensinam. Emoção não é um fato, é uma interpretação. O problema é que o cérebro humano, ele odeia incerteza. Sempre que algo acontece, ele automaticamente tenta preencher as lacunas e tenta dar algum significado para o evento. Só que esse significado nem sempre é real. Por exemplo,
Imagine que você mande alguma mensagem para outra pessoa e ela demora para responder. O seu cérebro, em milésimos de segundos, ele já cria uma narrativa em cima disso. Ele ou ela estão me ignorando, eu fiz algo de errado, essa pessoa não gosta de mim. Mas será que isso realmente é verdade? Ou será que é apenas uma interpretação sua, baseada em algumas inseguranças e algumas experiências que você teve no passado? Não são os eventos em si que nos afetam, mas sim a maneira como nós pensamos sobre eles. E a neurociência moderna confirma isso. Estudos mostram que a maioria das nossas reações automáticas que nós temos vem de experiências que nós tivemos no passado e não necessariamente sobre a situação que ocorreu ali naquele momento. Mas a boa notícia é que o cérebro ele não é uma estrutura fixa e ele pode ser treinado para interpretar emoções e situações de uma forma diferente. E isso acontece por meio de um fenômeno chamado neuroplasticidade. Toda vez que você escolhe interpretar um evento de uma maneira mais racional e menos emocional, você acaba fortalecendo essa via neural. E com o tempo, isso vai se tornando automático. É exatamente por isso que pessoas disciplinadas emocionalmente não reagem impulsivamente. Elas treinaram o cérebro para interpretar as situações de uma forma mais lógica e não emocional. E os estoicos sabiam disso muito antes da neurociência comprovar. Eles treinavam a sua mente para não serem reféns das suas próprias emoções. Agora, como eles faziam isso? Algumas das práticas estoicas para o controle emocional eram um diário estoico. Eles escreviam todas as noites sobre o que aconteceu durante o seu dia e analisavam as suas reações sobre tais situações. E isso permitia que eles vissem as suas emoções como um observador e não como um escravo delas. A técnica da distância mental. Quando algo irritava um estoico, ele se perguntava: isso ainda vai importar daqui a um ano? Essa simples reflexão já ajudava a cortar relações emocionais desnecessárias. Treinar a indiferença ao que não está sob o seu controle. Marco Aurélio dizia: se está fora do seu controle, não merece a sua preocupação. Esse exercício constante de aceitar aquilo que não podia ser mudado reduzia drasticamente a ansiedade e o estresse. Se os estoicos já faziam isso há 2000 anos atrás e a neurociência ela comprova que o nosso cérebro pode ser reprogramado, então o que está impedindo você de mudar a forma em como você reage perante as suas emoções? Bom, eu vou te mostrar técnicas práticas para você treinar o seu cérebro e recuperar o controle das suas emoções. Agora que você entende que as suas emoções elas não são fatos e que o seu cérebro pode ser reprogramado, chegou a hora de colocar esse conhecimento em prática. Eu vou te mostrar 5 técnicas poderosas, baseadas na neurociência e no estoicismo, que vão te ajudar a sair do modo da reação automática e vão ajudar você a controlar as suas emoções e os seus impulsos. Começando com a técnica número 1, a regra dos 10 segundos. Você provavelmente já deve ter se arrependido de ter falado algo no calor do momento, não é mesmo? E isso acontece porque o seu cérebro emocional ele age muito antes do que o seu cérebro racional. Mas existe uma maneira simples de evitar isso. E essa maneira simples é esperar 10 segundos antes de reagir. Pesquisadores de Stanford descobriram que um pequeno atraso antes de reagir a um estímulo emocional dá tempo suficiente para que o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, atue e evite decisões impulsivas. Sempre que você sentir uma emoção forte surgindo, respire fundo e conte até 10 mentalmente. Tente se perguntar: isso ainda vai importar daqui a um ano? Só a partir de então, decida como vai responder. Apressar-se ao responder a uma emoção é como adicionar lenha ao fogo. Técnica número 2. Mude a sua linguagem interna. A forma como você fala consigo mesmo afeta diretamente a intensidade das suas emoções. E os estoicos já sabiam disso. Em vez de pensar, essa pessoa me irritou, tente pensar, eu me deixei ser irritado. Eu permiti que isso me irritasse. Essas simples mudanças colocam você totalmente no controle da situação. Sempre que sentir uma emoção forte, reformule mentalmente tudo aquilo que está acontecendo. Em vez de dizer a si mesmo, isso é um desastre, pense então, isso é um desafio e eu vou dar conta disso. Pratique isso todos os dias até isso se tornar um hábito automático na sua vida. As pessoas não são perturbadas pelos eventos em si, mas sim pelas suas visões em relação a esses eventos. Técnica número 3, o diário estoico. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, escrevia todos os dias sobre as suas emoções. Mas por que ele fazia isso?
Bom, ele fazia isso principalmente porque ele sabia que ao conseguir dominar as suas reações, ele poderia se tornar um mestre de si mesmo. Então, no fim do dia, escreva sobre algum momento que você talvez tenha perdido o controle emocional. E analise, essa reação realmente foi necessária ou eu poderia ter respondido de alguma outra forma? Com o tempo, você começará a identificar padrões e começará a prever as suas próprias emoções. Estudos mostram que escrever sobre as suas emoções reduz a intensidade e aumenta muito mais o seu autocontrole. Então, reserve um tempo para refletir sobre as suas próprias ações. Assim, você se tornará um governante da sua própria mente. Técnica número 4. Treine a indiferença ao que não pode ser controlado. Os estoicos tinham um princípio básico: se algo não está dentro do meu controle, então não merece a minha preocupação. A neurociência confirma que pessoas que focam naquilo que elas podem controlar, elas têm uma redução drástica de ansiedade e estresse. Sempre que se irritar com algo, pergunte-se: eu posso mudar isso agora? Se sim, haja agora mesmo. Mas se não, apenas siga em frente. Repita esse exercício até que a sua mente aprenda a descartar problemas completamente desnecessários. Há coisas que dependem de nós, mas há coisas que não dependem de nós. E a sabedoria está em saber a diferença entre elas. Técnica número 5. A regra do observador. Imagine que você não é você. Você está observando a si mesmo como se fosse um personagem de um filme. Isso é um truque mental que os estoicos utilizavam para ganhar controle emocional. Quando sentir uma emoção forte, imagine que está assistindo a si mesmo de fora. Pergunte-se: se eu fosse um espectador, o que eu diria para mim mesmo agora? Isso cria uma distância emocional e permite com que você responda com mais lógica e menos reatividade. Se um outro homem pode manter a calma em uma situação difícil, por que você não pode? Se você aplicar essas técnicas no dia a dia, você irá perceber algo incrível. Situações que antes te descontrolavam agora parecem totalmente insignificantes. Você não será mais um refém das suas emoções. Mas agora eu quero saber, qual dessas técnicas você vai testar primeiro? Comente aqui embaixo que eu quero saber exatamente qual dessas técnicas você começará a utilizar na sua vida para moldar completamente a sua realidade. Comente também se você quiser que eu traga mais conteúdo sobre esse tema ou talvez alguma outra sugestão de vídeo e alguma outra temática, porque assim eu sei que esse vídeo e esses conteúdos eles realmente fazem a diferença e ajudam você. E se você quiser mais vídeos sobre neurociência, desenvolvimento pessoal e estoicismo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perderá nenhum conteúdo novo. E se gostou também do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Mas por hoje era isso. E sempre se lembre, a verdadeira liberdade ela vem somente quando você aprende a dominar as suas emoções e não quando você é escravo delas. Você está sempre no controle e agora é a sua escolha usar esse poder da maneira que você bem entender. Eu sou Aroni Júnior e busque sempre a melhoria constante.